paz de Deus, meninas. Seja bem-vindo ao meu canal. Lembrando que a gente começou ali a sequência de estudos das epístolas de Filipenses, né, que é a carta de Filipenses. Então hoje a gente vai estudar o primeiro capítulo. Lembrando que o método que a gente usa para o estudo é o método indutivo, que é onde o primeiro passo é observação, o segundo interpretação e o terceiro é aplicação, né? Como a gente pode aplicar tudo que a gente aprende nos dias de hoje. Então esse é o método que a gente estuda. Eu aconselho você agora daqui pra frente, todas as vezes antes de ver os vídeos, de ver toda a explicação, você praticar esse método indutivo, né? Você mesmo sozinha lê a Bíblia, lê versículo por versículo, mesmo que você tenha dificuldade, para você começar a compreender, né? Mesmo do teu jeitinho, porque daí você chega aqui, você tem as explicações, então é muito importante isso, né? Então vamos lá, só para recapitular o contexto geral, né, do que a gente estudou, do que foi a introdução ali no outro vídeo, né? A gente falou de Lídia, a gente falou do carcereiro, a gente falou daquela escrava, né? Então, praticamente a gente falou das pessoas que foram salvas, né? E que o nosso Deus, que Jesus, ele não é uma pessoa que escolhe somente aqueles que são bons, né? Ele salva qualquer que seja das pessoas sem nenhum preconceito. Então, eu acho bacana você entender isso. Então, hoje, eu já tô com as minhas duas Bíblias abertas e os meus rascunhos aqui. Vamos começar a ler, então, o capítulo 1. A gente vai ler o capítulo 1 inteiro mesmo, e a gente já vai lendo e já vai conversando sobre ele, tá? Essa que eu vou ler agora vai ser uma NVI, né, que é uma nova versão internacional. E é isso, vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aqui é importante, eu já tiro uma parêntese para vocês, que quando ele fala Paulo e Timóteo, servos quer dizer escravo, tá? Então aqui no caso, escravos de Deus, né? Escravos de Cristo Jesus, que ele fala, né? Depois em seguida, ele fala a todos os santos em Cristo, que isso eu achei muito interessante, porque quando ele fala a todos, são todos aqueles que são separados, escolhidos por Deus, né? Então, isso é bem importante, porque ele aqui, ele não tá, como se diz, escolhendo somente um tipo, ele está falando para todos mesmo. Então, isso é bem interessante a gente ter como observação. E claro, Filipos, né? Que estão em Filipos, que é a cidade que está ali, com os bispos e diáconos, né? Que, como eu disse, a todos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma saudação, né? Eu não sei se vocês sabem o significado de graça e paz, mas eu achei muito interessante, até te convido também a pesquisar mais sobre isso. Que aqui, nesse primeiro versículo ali, primeiro e segundo, já nos diz muito sobre o que vai falar nessa carta. Primeiro, porque ela é direcionada a todos, né, de todas as nações, de todas, como se diz, religiões, né, claro que mais pra frente a gente vai ver que tem alguns princípios, né, que a gente precisa ter. E em seguida, ele fala isso, né, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Porque da parte de Deus vem essa graça, essa paz, que se você for ver os significados disso, quer dizer uma parte de união, né, de unindo o evangelho, né, então é bem interessante isso. Agora já vamos para o 3. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Olha que lindo, né, e isso aqui eu acho muito incrível, porque fala do amor, né, do amor que Paulo tem por essa graça, né, por servir a Deus, o amor que ele tem incondicional. Então é muito lindo esse verso 3. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha só que coisa mais linda, né? Aqui é algo lindo, né? Eu sei porque quando se fala de oração, eu acho que seja algo incrível quando alguém para e ora por você, né? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora.
Essa parte do cooperação eu acho bem legal, porque, assim, é incrível, né? Você, tipo, saber que eles estavam ajudando a esse evangelho propagar, né? A ficar maior, a ser mais amplo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vão completá-la até o dia de Cristo. Gente, isso aqui eu tive que estudar, tipo assim, eu tive que pesquisar muito, porque quando a gente vê em outras partes da Bíblia que fala sobre o dia do Senhor, o dia do. É sempre direcionado ao dia do julgamento. Só que aqui é diferente, porque aqui é o dia de Cristo Jesus, que tem um significado, a obra será completa até a vinda de Cristo, né? Quem tiver alguma dúvida, João 5:27 fala sobre isso. Então, muito legal. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Gente, esse verso aqui eu achei de uma profundidade, sabe, incrível, porque Paulo, ele, como eu posso dizer, ele estava preso e a todo momento você vê ele falando com joia, com uma graça tão incrível, sabe, sempre encorajando nessa graça, né? Então, isso é lindo, né? Porque na angústia, na tristeza, normalmente a gente tem um efeito ao contrário. Paulo que nos ensina que não é assim. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Aqui eu acho interessante, no 9 eu até fiz uma anotação, porque a oração é a nossa responsabilidade. A gente tem que orar, a gente tem que pedir para Deus, confiar no Senhor, mas precisamos confiar que de fato Ele vai contemplar, né, a obra. Então, o quanto é importante a constância da oração na nossa vida. Às vezes a gente acaba não orando, a gente acaba não fazendo as coisas, sendo que tudo vai cair do céu, mas a oração é a chave, sabe, para você ter mais intimidade com Deus, para você conhecer mais o amor de Deus. Então, eu achei bem legal isso. E assim, outra coisa que eu quero deixar como observação, que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente tem intimidade com Ele, mais a gente passa a amá-lo. Então, assim, eu digo por mim que antes, quando eu não tinha esse conhecimento, que ainda é pouco, porque a gente está em constante reconstrução, eu me sentia distante de Deus. Às vezes eu orava e não sentia a resposta dele. E hoje, cada vez mais que eu vou estudando a palavra dele, que eu vou orando mais, que eu vou me dedicando mais. Uma vez eu fiz um propósito que eu fiquei 3 meses orando 3 vezes por dia. E foi assim, foi incrível a experiência que eu tive, maior ainda do que eu estou tendo agora. Então isso é muito importante, porque quanto mais você busca, mais você conhece ele, mais você passa a amar ele. O 10. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio dos frutos da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse 10 entra ali um pouco do que eu falei antes, que a gente não precisa, como se diz, achar que só porque Jesus Cristo morreu por nós, né, que não é só, né, ele morreu por nós, é algo muito importante. Ele morreu por nós, os nossos pecados foram perdoados, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa conhecer a palavra dele, a gente precisa obedecer aquilo que ele nos deixa, pregar o evangelho, que essa é a nossa função, frutificar, né? Que possa vir bons frutos disso.
Então, isso é muito importante pra gente. E assim, o que a gente tem que entender é que existe uma cruz que a gente precisa carregar, né? Essa cruz todos os dias que a gente tem contra uma luta contra a carne, contra os nossos desejos. Quantas das vezes, né? Às vezes a gente tá ali lavando a louça, comendo do nada, tu começa a pensar uma coisa quando você vê, você já tá no pecado. Então é importante a gente entender que a luta é constante. Então essa constância também precisa estar nas nossas orações, no nosso devocional, no nosso estudo. A gente precisa sempre conhecer mais de Deus para a gente saber lidar, né? Com essas adversidades, com o pecado, saber lidar com as armadilhas da mente. Acho que a maioria das mulheres vai entender o que eu tô falando. Que são essas armadilhas que, né, que Satanás, que o diabo coloca. Então, é importante isso. Agora a gente vai pro 11. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me acontece tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Essa parte aqui eu acho muito interessante, porque aqui ele começa a falar, né, ali do que tá acontecendo com ele, mas não de uma forma ruim. Ele tava preso. E mesmo assim ele tava dando glórias. E isso eu acho muito legal. Pra quem não sabe, meu esposo já foi preso muito tempo. Ele ficou preso muitos anos. E tipo assim, é uma situação cara, eu não sei como é que a pessoa, sabe? Tipo assim, então, assim, eu entendo o que ele tá dizendo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico, poxa, é tudo pra, né, pra falar mal, pra não ter essa comunhão, porque é uma situação muito difícil, onde você se sente abandonado, onde você se sente rejeitado. E ele está dando glórias e não está reclamando em momento nenhum disso. Eu gosto de falar isso toda hora porque isso é incrível. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Que coisa linda esse aqui. Aqui o que eu acho mais interessante é que assim, eu até anotei, eu vou olhando porque eu faço tantas anotações, tantas observações. Vamos para a segunda parte, eu fui apertar para fazer uma coisa e fiz outra e falei e não estava gravando. Vamos lá. O que a gente estava falando ali do versículo, paramos no versículo 13, né? O resultado tornou-se, e os irmãos em sua maior motivação pelo Senhor pela prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. E assim, essa parte do sofrimento, né, ali dele, que ele tava ali na cadeia. Gente, eu acho isso muito incrível, porque assim, como eu disse antes, o meu esposo já foi preso e ele ficou 5 anos. E por que que eu queria muito conversar por essa carta? Porque assim, é no sofrimento mesmo que tipo assim, que a gente conhece os lugares melhores, a gente desenvolve melhor e que nunca é em vão. Porque foi através disso que aconteceu na vida do meu esposo que eu conheci o amor de Deus, que eu conheci Jesus. Eu já ouvia falar dele. Tem até uma música que fala: ouvia falar do teu nome, mas demorei pra perceber que você não era aquele papo careta de religião. Eu amo essa música porque fala muito comigo. Eu ouvia falar dele, achava o papo careta, mas eu verdadeiramente conheci ele nesse momento, que foi no momento de grande sofrimento para minha vida. Então, é isso que eu acho mais incrível de Paulo, que nesse momento que é realmente angustiante, eu não estava presa, mas ao mesmo tempo eu digo que sim, porque eu passei todo esse tempo com meu marido, mas do lado de fora. Então, eu entendo a dor que ele tinha, porque o meu marido compartilhava a dor que ele sentia. Então, eu acho muito incrível falar sobre isso. Vamos continuar. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Isso aqui, pessoal, quer dizer o seguinte, que existe aquelas pessoas
que pregam, né, com uma boa intenção, mas o que elas estão fazendo é errado. E assim, para deixar claro, a gente não pode, nós como entendedores, deixar que isso aconteça, né, que eles pregam o evangelho da forma errada. O que a gente precisa fazer como cristão é pregar o evangelho da forma certa, que aí a gente consegue corrigir essas pessoas. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição, egoístas, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Isso aqui acho que nem precisa de explicação, porque ele tá falando das pessoas, né, que pregam coisas ruins e com a boa intenção, como eu disse antes, e o fato, né, dele estar preso e essas pessoas estarem fazendo isso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que acontece resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isso aqui é muito, 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 muito pesado. Porque, no sentido bom, né? Porque assim, quer pela vida ou pela morte. Isso é muito incrível, porque eu gosto sempre de explicar, dando exemplo de algo que acontece na minha vida. Eu não tenho medo de morrer, né? Eu tenho, como se diz, eu penso, meu Deus, como deve ser bom estar em Cristo. E eu sei disso que ele tá falando, sabe? E tipo assim, o que ele quer dizer é que seria um privilégio, né? Porque nesse caso, ele está preso por ele pregar o evangelho, né? Então, assim, para ele seria como se fosse de motivo de orgulho ele poder morrer por causa de Cristo, né? E isso é muito lindo, né? É um privilégio você morrer por Cristo. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Essa parte aqui acho que vocês entenderam, né? Que ele quer muito estar com Cristo, mas ele precisa permanecer aqui até para pregar o evangelho, falar do amor de Cristo para as outras pessoas, que esse é o nosso trabalho, né? A fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que, assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aqui eu quero entrar no parêntese, porque dos versículos 21 ao 26, eu até deixei bem escrito, aqui é onde Cristo está sendo pregado, né? A afeição que ele tinha por Cristo, que era aquela que eu te falei, de viver e morrer por Cristo, né? Eu até coloquei uma pergunta aqui que eu quero fazer ela para vocês e depois vocês vão me responder aqui, eu mando no Instagram, que é a seguinte: será que tem algo que está nos impedindo de morrer por Cristo? Estar em Cristo? E eu refleti muito sobre isso, porque eu consegui identificar quais são as coisas que estão me impedindo de realmente estar na presença de Cristo. E isso é muito, muito legal. Muito, muito mesmo. E teve uma parte que eu gostaria também de falar para vocês, que é bem interessante, do verso 22 ao verso 26, eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas eu já vou falar para vocês poderem escreverem ali e deixar de uma forma melhor. O Paulo se refere às dificuldades que ele teve com ele, com a pessoa dele. E ali dos versos 26 e 27, dos versos 26 até o verso 30,
ele começa a falar da igreja de Filipos, né, para a cidade de Filipos. Então, isso aqui é interessante vocês entenderem. Agora vamos lá, vamos terminar. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Essa parte aqui, eu confesso para vocês que eu fiquei, eu pensei, eu pesquisei, porque o numa só fé, eu comecei a pensar, tá, mas a gente tem várias denominações. Eu, por exemplo, pra quem não sabe, eu sou da CCB. Então, mas a maioria das minhas amigas não são. Então, eu comecei a pensar, nossa, numa só fé. Mas, daí que eu pesquisando e tal, eu descobri que existe algumas doutrinas básicas que a gente precisa seguir para fazer parte dessa mesma fé. A nossa doutrina básica é crer em Jesus, né, que ele morreu, que dele somos salvos. Na verdade, existem três. Existem as primícias, né, as principais, que são essas. Depois tem as secundárias, que falam sobre o batismo. Eu esqueci de anotar isso, bem bonito, mas eu te peço para você pesquisar sobre as doutrinas básicas. E depois tem algumas terceiras, que daí já vai para outros parecer. Mas a que a gente precisa ter é fé em Jesus e no Evangelho. Então, o que ele fala nessa parte é nisso. A gente, né, quando a gente se junta, a gente precisa ter isso como princípio, como base. Mas, como cristãos, a gente é chamado para lutar em conjunto. Então, a gente precisa ser um grupo. Isso que eu estou fazendo. Eu orei a Deus, eu pedi para Deus que eu pudesse conhecer mais dele, e agora eu estou compartilhando com vocês, e vocês automaticamente vão compartilhar com outra pessoa, e juntos, num conjunto, a gente vai estar pregando, falando de uma só fé, de uma só maneira. Então, isso é o que tá falando nessa parte, né? Isso quer dizer em conjunto, né? Com a nossa fé, com a nossa igreja, com a nossa comunidade. E isso é muito importante vocês diferenciarem, né? Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, entendeu? Isso aqui não precisa nem de tradução, né? Porque já dá pra entender. Para eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Gente, isso é muito, muito real. Então, assim, dessa parte, o que a gente pode pegar? Sobre os relacionamentos intencionais, né? E eu gostaria de fazer uma perguntinha para vocês. Ali, voltando no 27. Você está tentando viver sozinha? Você, tipo, pega, estuda, né? Você faz seu devocional só pra você não compartilha com ninguém, você não tem essa comunidade de fé onde você possa compartilhar, ou você tá tentando viver isso sozinha, lembrando que você foi criada para viver em conjunto, então faça essa reflexão. E uma coisa que eu quero muito falar também, que eu até anotei, que quando, no versículo 29, depois a voz dá do privilégio não apenas de crer em Cristo, não, desculpa, 28, que fala que a gente não tem que ter medo, né, que a gente tem que debater e tudo mais. Uma pessoa muito sábia uma vez me falou essa frase e eu vou falar para vocês. A perseguição é a prova da nossa salvação. Entendeu? Então, quanto mais você será perseguido, mais há provas, evidências estão concretas de que você está no caminho certo. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Isso aqui é muito lindo, né? Igual eu falei antes, que Paulo falou que era um privilégio para ele, né? Estar sofrendo por conta do Evangelho, por conta de Cristo. Então, é um privilégio você sofrer por Cristo, né? E aqui eu já te faço uma pergunta. Você sente que é um privilégio mesmo você sofrer por Cristo? Ou quando você tá passando por qualquer coisa, você já começa a falar, meu Deus, mas sempre assim, meu Deus. Ou você dá glórias, sabe? Você fala, não, eu tô
fazendo isso, eu tô sendo debatida, as pessoas estão falando isso de mim só porque eu sou de Cristo, então tá tudo bem, eu compreendo ou não. Então essa é a pergunta, você sente que é um privilégio ou que não é um privilégio servir a Cristo? Morrer por Ele, sofrer por Ele, né, que é a palavra mais certa. Então, agora a gente vai para a aplicação, que é a terceira parte, né, a gente já fez a observação, a interpretação e agora a gente vai para a aplicação. Então, a primeira aplicação que a gente precisa fazer na nossa vida nos dias de hoje é viver em unidade, que seria a gente viver nesse conjunto, né, numa comunidade, seja ela qual for. Isso é muito importante para nos manter na fé em Cristo. Lembrando que viver nessa unidade essa unidade tem que ter as doutrinas básicas. Te convido fielmente a pesquisar sobre essas doutrinas básicas, mas eu já falei para vocês quais são. A segunda aplicação é viver confiante em Cristo, então confiar nas coisas que Cristo faz, confiar em meio ao sofrimento de que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e é dele que vem todas as coisas. E em terceiro lugar, manter nossos olhos na vida eterna. E esse é o mais importante, porque quando a gente passa pelo sofrimento, quando a gente está na luta, quando a gente está sendo perseguido, isso é o que nos mantém, sabe? A certeza de que é para algo maior, que o nosso sofrimento não está sendo em vão, que a gente vai logo, esse tempo aqui é um tempo muito curto, e logo a gente vai estar todos vivendo em Cristo Jesus, tendo um encontro maravilhoso com Ele e vivendo a eternidade, né? Eu até fiz um devocional que chama que o tempo é um vapor. E realmente o tempo é um vapor. Então aqui é algo tudo passageiro, o teu dinheiro é passageiro, o teu trabalho é passageiro, mas a salvação não, ela é eterna. Então foque teus olhos nisso. Que Deus te abençoe. Eu não sei se vai sair amanhã ou depois de amanhã o próximo estudo, mas eu espero que você seja muito edificada. Vamos finalizar com uma oração para que todo esse estudo, toda essa palavra possa ficar marcada dentro do teu coração. E lembrando que se tiver alguma dúvida, o meu Instagram é Minha Caminhada com Jesus. Pode comentar aqui também, você que está fazendo esse estudo. Se quiser me responder as perguntas que eu fiz aqui também, eu vou gostar muito. Curte, compartilha se você achar que alguma pessoa tem que começar esse estudo também. E é isso, gratidão por estar aqui, que Deus abençoe grandemente a tua alma. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor, primeiramente para Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por talvez termos falado algo que não seja de Teu agrado, Te pedimos perdão desde já. Eu Te peço, Senhor, neste dia de hoje, que o Senhor possa colocar em nossos corações cada palavra, cada detalhe que o Senhor tem nos mostrado, meu Pai, que possamos ser, meu Pai, focar mas na eternidade, Senhor, e que quando estivermos no sofrimento, possamos nos lembrar, meu Pai, das coisas lindas que o Senhor tem feito em nossa vida, que nós possamos lembrar da nossa salvação. Meu Pai, eu te peço que entre providência também na nossa comunidade, nos unindo mais em Cristo Jesus, nos dê sabedoria, entendimento, para que possamos fazer aquilo que é bom e correto perante os Teus olhos. Eu entrego esta minha oração humildemente em Teus pés e te peço que o Senhor possa ouvir e que essas mulheres ou homens que estão assistindo esse estudo possam ser eternamente edificados através dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, guria. Muito obrigada por ter ficado aqui até no final do vídeo.